Onde tem muito poder, não cabe o amor. E onde tem muito amor, não cabe cabe o muito poder. Porque se tem amor, você divide, você constrói junto. Se a igreja tem tanto poder, será que tem tanto amor assim? Fala, alquimista, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Alquimia de Si. Se você está em busca de se transformar e de se conhecer um pouco mais, saiba que esse espaço foi feito para você. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o Jamespot Studio por sempre receber a gente aqui e também a granola da Dedi, que já há alguns episódios, como vocês podem ver, está acompanhando a gente aqui com essa granola totalmente artesanal. Como vocês estão? Buenas noites. Tudo bem? A gente está aqui com o Rafael Hidalgo. Rafael Hidalgo é psicólogo clínico há 12 anos e músico há 22, certo? Estudou Freud, fez pós em Jung e hoje trabalha como acompanhante terapêutico como crianças neurotípicas. E além de tudo isso também, não está aqui na pauta, mas Hidalgo também fez parte de uma banda e de um coletivo chamado Toros como baterista, certo? Já ouviu falar? Tá em vários projetos musicais aí, vai falar um pouco mais também, mas foi um membro que fez parte por um bom período da Toros aí do nosso trabalho, escrevendo textos para a página, inclusive também. Se você já conhece as nossas músicas como Portal, Fogo Vivo, Dança Sincrônica, Orquestra do Caos, foram escritas juntos, estão aí como resultado do que a gente construiu junto. Que história de vida muito louca, que Hidalgo é músico e psicólogo e várias coisas ao mesmo tempo. Bom, aqui a gente sempre traz pessoas especialistas ou referências em algum caminho do autoconhecimento, seja ele os mais tradicionais ou os mais esotéricos, os mais loucos possíveis. A gente ainda vai trazer um ufólogo aqui. Aí você segura um house aí. Já tem alguém aqui que flerta muito com ufologia também. Pois é um deles. Então, assim, aqui a gente sempre divide histórias das vidas das pessoas e pontos de vista das pessoas sobre a vida, né? A vida e essas questões que a gente enfrenta, né? Todo dia. Então, mistérios. Começando pelos começos. Hidalgo, fala pra gente, assim, de uma forma resumida, como é que foi a sua história de vida, assim, antes de você buscar esses processos de autoconhecimento, a chave de mudança e o pós disso, assim. O que te levou, né, a chegar até aí? Eu penso, eu tô atendendo um pouco de criança, de adolescente agora, e com adolescente eu me pego muito falando de mim mesmo, porque é um jeito de desinibir, inclusive, né, o adolescente, pra falar dele mesmo. Eu cresci num condomínio fechado ali, mas que tinha muita gente, tinha muito espaço, né, então tinha muito contato com muita gente diferente. Estudava numa escola também, que era enorme, uma escola alemã, né, que também tinha outra galera ali. E ao mesmo tempo eu ia para a igreja presbiteriana, que era outra galera. Então eu fui associando, eu fui percebendo que esse meu lado meio extrovertido veio um pouco disso, porque eu estava em muitos lugares diferentes, com pessoas muito diferentes, né? Então para mim, estar com pessoas diferentes sempre foi uma coisa interessante. Eu sempre olhei para as pessoas, tipo, e você? O que você gosta? O que você faz? Porque né, era tanta gente diferente, eu fui entender isso depois, né, na minha vida. Eu me peguei uma vez numa entrevista de emprego, no RH, me perguntando assim, e aí, por que psicologia? Tava no segundo, terceiro ano, eu falei, meu, e agora? Deixa eu pensar, né? E aí eu me peguei, é muito louco quando a gente fala a coisa e quando a gente termina de falar, que a gente fala, nossa, olha o que eu falei. Porque o meu pai é médico e a minha mãe é professora de português. Então eu falei, cara, eu peguei a profissão do meu pai e a da minha mãe e fiz assim, ó. Enfim, quando eu falei isso que eu me liguei, falei, nossa, olha o que eu fiz. O motivo, né? Então aí eu me peguei psicólogo, né? Não sei se sabia por quê. Eu lembro de assistir o Efeito Borboleta, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio. Bom demais. E o personagem é psicólogo, né? Ele tá no comecinho da faculdade e depois, eu lembro durante a pandemia, eu parei meu, deixa eu assistir esse filme, porque tem alguma coisa aqui que eu não entendi ainda. Então, assim, não teve uma grande experiência ou alguma coisa muito... Muita experiência. Intensa, assim, que... Graças a Deus. A vida é pra isso. Cara, Que te fez virar, tipo assim, meu, quer saber? Eu preciso me conhecer mais, eu vou buscar alguma coisa aqui pra me entender melhor, ou só foi Acho uma que coisa muitas experiências. Eu percebo que a gente, quando a gente sofre mais, parece que é justamente aí que a gente aprende mais, né? Porque a gente não tem pra onde correr, né? Você olha e fala, cara, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Não dá mais pra ficar colhendo o mesmo resultado, né? E acho que isso aconteceu várias vezes na minha vida. Acho que com maior intensidade, que foi a experiência de... Porra, eu toco bateria
há mais tempo que eu sou psicólogo, né? Eu comecei a tocar moleque. E eu sempre tive esse sonho. Toda vez que eu tava tocando bateria no meu quarto, eu tava me imaginando tocando pra uma plateia, né? Então sempre foi esse o sonho, de tocar pra plateias, de estar no palco. E quando foi 2019, que nem faz tanto tempo, né? Faz 5 anos, foi quando eu comecei a ter oportunidades de verdade de fazer isso, que era com uma banda cover de Red Hot. E então, de repente, eu me peguei realizando sonhos, né? Eu fui assim, num fim de semana, eu toquei Recife em Salvador. Mano, eu sempre quis fazer isso, sabe? Uma das primeiras apresentações foi com uma orquestra. Eu sempre quis tocar com orquestra. Quando você toca numa banda grande, você vai pra fora do país tocar, a galera já olha pra você desse jeito, né? Nossa, é você. Então eu percebi assim que eu validava os caras se sentiam validados vezes 10. E eu olhava e você falava, meu, você não sabe que eu acabei, sabe? Mas eu achava muito legal de poder validar a galera e a galera se sentir validada. Ah, sim. Então sim, eu ia lá e falava, meu, que legal, ó, vi que o show de vocês fizeram não sei o que lá, da hora, hein? Os caras, olha, ele viu. Então, nesse sentido, acho que me desenvolveu muito essa humildade, eu acho. E eu olhava e falava, meu, ninguém para, sabe? A gente tem sempre que aprender, a gente tem sempre que evoluir. E ali eu queimei muito e evoluí muito. Mas foram essas relações conturbadas que te levaram a querer se conhecer ou estudar um pouco mais também essa parte do ser humano? Eu acho que elas colocaram as minhas expectativas em outro lugar, sabe? Porque eu tinha sonhos ali. E na medida que você realiza um sonho, você tem que criar outro sonho, né? Porque qual agora, é o próximo, né? Aí você olha pra frente e fala, pera, acabou não, a eu já vida? fiz isso que eu queria fazer. E aí? Isso não resolveu os meus problemas. São então, pequenos, é assim, a gente precisa de muitas vitórias, né? Pra chegar onde a gente almeja como sucesso. Então, eu acho que me mudou muito nesse sentido, de, baixa essa expectativa, você vai se ferrar muito pra chegar onde você quer, mas você quer mesmo? Aí eu me liguei que, cara, é isso que eu quero, ó. E acho que em vários sentidos eu provei pra minha família também, que, ó, eu dou conta de fazer isso aqui, ó. Eu tenho essa experiência, ó, dá pra ganhar a vida tocando isso aqui, ó. Eles começaram a olhar diferente com o tempo. Rolava isso também, mano? Rolava porque, assim, o meu sonho era fazer música. E não me deixaram fazer música. Não, você não vai estudar. Faculdade não, você precisa fazer uma faculdade, sabe? De verdade. Não era uma faculdade. Então psicologia, na verdade, foi uma foi solução. Um jeito de negociar, foi uma solução. Acho que foi. Eu amo a psicologia, cara. Eu acho que com a psicologia a gente toca direto nas pessoas, né? Você tá com uma pessoa falando, conversando com ela por 1 hora, e a pessoa às vezes te conta as coisas que nunca contou pra ninguém, e acaba a sessão você fala, pera, qual que é seu nome mesmo? Porque o nome não importa, né? O que importa é a experiência, claro. O que a pessoa sentiu, e é você se conectar com isso em função de abrir portas novas, né, pro conhecimento. E eu sinto muito isso com a música também, porque quando eu tô tocando, eu sinto que eu tô me conectando com mais gente ao mesmo tempo, sabe? É um negócio que eu acho mais poderoso em alguns sentidos. Eu acho que a terapia é um caminho. E a obra de arte são portas que te dão a oportunidade de refletir. Se você for uma pessoa muito disciplinada e muito autocentrada, eu acho que até você pode achar que a arte vai te levar para um caminho terapêutico. Mas... Eu acho que sim, mas é indireto mesmo. É. Eu me pegava, às vezes, pensando umas coisas que eu falava, gente, olha, se eu não tivesse num conforto tão grande agora, eu não ia chegar lá. Total, sabe? total. Então eu acho que tem esse efeito catártico mesmo, de insight mesmo. E de repente eu falo, nossa, olha. E de repente eu falo, eu tô tocando, eu tô fazendo a terapia comigo mesmo. O que eu tô fazendo, sabe? Meditação. Mas de repente eu olhar e falar, mas é uma cara, pera aí, eu preciso parar e anotar isso que eu pensei, sabe? E, pera, a bateria tá sendo fim ou meio, né? Mas dependendo da forma que você lidar e que você se propor, é uma meditação. Quando a gente toca, não sei, o pessoal de casa, assim, quando pratica arte de alguma forma... Qualquer coisa te faz qualquer bem. arte. É um nível de concentração. Dança, pode ser. Porque você se concentra em um lugar que não tem... Não é uma concentração estressante. Você não se concentra pra lidar com o estresse. Depende do nível de exigência. Também tem essa, né? Sim. Mas é um nível de concentração que envolve, ao mesmo tempo, relaxamento. É uma concentração relaxada. E aí chega uma hora que você entra em um estado ali que você tá meio... profundo, Você né? esquece o tempo, você esquece o dia, você esquece... Não existe mais nada. Não existe mais nada. Você não sabe se é segunda, se é sexta, se é sábado, você não sabe seu nome, você não sabe nada. Você tá em função daquela atividade. Então. E aí os pensamentos entram num fluxo. Né? Isso transforma... Mesmo que não seja aí entra no lugar algo da meditação. não artístico, Exato. mas é importante sempre saber uma coisa que a gente curte, assim. Claro. Justamente por isso, né? Não é terapia, mas é terapêutico, né? São duas coisas diferentes. Exato. Mas, E pra cada pessoa vai a gente ser, né, tem que ter nossas Não. próprias doses
terapêuticas, assim, né? Com qualquer prática. Claro. Não, um serralheiro, sei lá, um Exato, um folheiro, marceneiro. um ferreiro, um marceneiro, assim, provavelmente tem experiências semelhantes quando tá lá esculpindo, né? Você também tem essa experiência como psicólogo, né? Esse contato direto com as pessoas e com uma parte muito íntima das pessoas. Assim, você percebe, entrando mais nessa parte, né, da psicologia e tal, você percebe que tem alguma grande questão comum que tá atravessando as pessoas? Todo mundo fala muito das epidemias que rolam hoje, né? Depressão, ansiedade, pânico e assim por diante, assim. Você percebe isso na clínica? Acho que ansiedade, você concorda comigo? Você que é psicólogo, eu percebo muita ansiedade, assim, generalizada, assim, mesmo. Sim. De todo mundo. Mas em não... função de pandemia também. Acho que a gente não sim. se curou completamente do que foi o isolamento social até, né? Mais do que a pandemia, mais que a doença. Eu acho que até porque a doença levou, né, muita gente. Então, essas pessoas a gente não atende. Mas das que ficaram, parece que é muito assim... E dos adolescentes, saca? Da galera... Nesse sentido, eu me sinto muito privilegiado, porque eu já tinha mais de 30 quando começou a pandemia. Imagina a pandemia quando você tá no ensino médio. Você sai no primeiro, você volta no terceiro. E você não vai ter o seu ensino médio de volta. Verdade. Exato, né? Saca? Eu parei pra pensar E nisso. a fase mais social que você tem na vida, que é mais importante você estar com outras pessoas. Nossa, total. Então, acho que pros adultos, malemar, a gente, né? Deu um jeito, né? Passou. Se conformou. Parece que faz 10 anos, Sim, né? sim. E, não faz, foi agora pouco. Que a Uns gente 3 tava... anos, 4 anos. Não faz tempo. Mas eu acho que pra uma galera ficou assim, eu gostava de socializar, mas e agora? Como é que eu sou eu mesmo de novo? Eu não sei se eu quero estar com essa galera. Tipo, uma coisa é você sentir isso com 30, com 35, né? Tipo, beleza, passou a fase de você socializar com muita intensidade e disso ser definitivo pra sua personalidade. Mas quando você tem 18, quando você tem 20, 21, como que você não quer ir pra balada? Como que você não quer sair, curtir? Como que você não tem sonho? Como que você não... Sabe? Pô, e é engraçado... exatamente essa pergunta. Como que você não tem isso? E assim, e sem querer causar pressão em ninguém, mas eu li uma coisa esses dias de que essa geração, né, que agora tá com 18 e 20 e poucos, eles realmente estão saindo menos, estão interagindo menos, estão namorando menos, bebendo menos, estão bebendo menos. Mas é Exato. muito louco porque assim, não é uma falta de acesso. Essa questão do excesso de estímulos e das redes sociais, assim, né, que essa geração já pegou muito mais cedo do que mesmo a nossa, eu sinto que isso interfere bastante. Não, a gente foi ter, né, contato, né, mais próximo, assim, isso quem teve, né? Porque tem um monte de gente, né, que nem também super limitado. nem teve acesso a computador, à internet, né, cedo. Mas você tava falando da ansiedade, né, mano? Que Ansiedade, você acha que é o ponto mais... E associa muito a redes sociais, né? Você que trouxe o assunto rede social. Muito pela comparação, né? Muito por isso, pelo feed. Porque assim, você olha, você abre lá e fala, meu, esse cara tá se divertindo, esse cara tá com a namorada, esse cara tá comendo fundi, esse cara tá lá. E você tá em casa. E eu não tenho rolê hoje. E aí, pronto, eu sou um merda. Não, você só tá em casa. Qual o problema? Você acha que dá pra se blindar dessa comparação constante? A maior blindagem é não usar a rede social, né? Mas como que a gente pode acho que tentar se acho que tem, proteger? como a gente falou, né? Tudo é positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Depende Usa muito mais, como né? você absorve. Eu acho que é importante consciente, você ter objetivo. né, digamos você assim. ter uma, sabe, uma meta. Pra que você tá postando? Eu acho que a faculdade de psicologia me deu muito isso, da ideia meu, todo mundo é diferente. Ninguém é melhor que ninguém é pior que ninguém. Mas eu fico pensando que a vida é isso, né? Tem gente que anda mais rápido, que consegue as coisas com 18 anos. Tipo, como você reorganiza essa família? Porque é outro tamanho de progresso, né? Assim, muito cedo. E que, enfim, ele deve ter tirado várias outras conclusões muito esquisitas da vida também, em função dessa experiência. Você chegar nessa conclusão. A gente gravou um episódio com a Eliane, se você... Volta aí. Episódio é bom demais. 4. Que também é uma psicóloga. E ela falou exatamente isso. Quer dizer, a gente falou isso com ela, né? Essa inversão de ordens, tipo... Uma criança de 16 anos é o provedor da casa. Hoje em dia tá... E é o provedor da família, não é só da casa. É da estrutura inteira. Tio, tia, avó... Como que não vira a família em função dele, né? Tipo, deve ser muito esquisito. Exatamente. Vai saber o que vai ser, né? Então, mas eu acho que é muito voltando pra meditação, né? Se você tá tocando e aquilo tá te fazendo feliz, é esse o objetivo, sabe? É ficar feliz se e divertir. tocando. Se só que eu vou fazer turnê na Europa ou não,
vai ser consequência do que eu tô comunicando enquanto eu tô fazendo isso aqui. Se eu tô fazendo isso aqui em paz, essa paz vai ser comunicada. Pra mim, isso é o que mais vale, sabe? É você se sintonizar, você entrar no momento, né? Você tá no momento. E você acha que isso é possível com qualquer tipo de habilidade? Se você olhar bem no microscópio, qualquer coisa, você vai enxergar, né, Deus do outro lado. Porque tá em tudo, né? Qualquer coisa que você faça, se você enfia a cara e você faz seu coração, eu acho que é possível de se conectar dessa forma. Uma coisa importante que eu acho legal você ter passado, assim, porque eu vejo ainda isso acontecer bastante hoje em dia. E muita gente tem dificuldades, assim, né, com esse tipo de questão de, por exemplo, né, você queria fazer uma determinada coisa, não pôde, e isso é normal, isso todo mundo tem que, né, a gente também tem que entender que, né, quando a gente tem, né, determinada idade, mas, né, queria estudar uma coisa, mas não pôde, mas mesmo assim, digamos, né, você, ok, né, tipo, escolheu outra coisa que também fazia algum sentido pra você, mas também não abandonou a outra, né, o que você já era apaixonado e aprendeu, né, hoje em dia a conviver com ambas, né, então eu acho isso também uma coisa legal pra todo mundo, assim, poder, porque inspira as pessoas a, por exemplo, hoje não dá, mas talvez amanhã dê. Não é tudo ou nada, entende? E você não é o seu trabalho, né, não é isso que vai te caracterizar, te definir, você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo e faça, ué, você gosta, enfia a cara. Vai que você gosta. Essa frase aí, eu acho que ela é uma chave, sabe? Você não é o seu trabalho. Cara, quanto mais a gente se identifica com a nossa profissão, mais a gente se coloca numa caixinha, velho. É, total. Tipo assim, o que eu sou? Eu sou músico. Ah, legal. E o que você gosta de comer? Música. E você não trabalha, não? Não. O que E o que você gosta de assistir? Eu gosto de música. Documentário de música. Tudo. E as pessoas, elas ficam muito identificadas com a profissão, né? Elas esquecem que ela é multifacetada. E né? amando ou não, gostos. mesmo que amando ela também, né? Você abre a rede social, muitas vezes tá na própria bio já ali, né? Biomedicina, sei lá, música. Uma pena, Cara, né? mas e aí, como que você explica quem você é se você não puder falar a sua idade, o seu nome, o que você se formou e sei lá. E aí, quem é você, então, por trás disso, né? Hoje em dia é tudo é bem... Acho que sempre foi, na verdade, né? Mas Sim. é bem categorizado. Hoje demais, né? Ainda mais. As nossas funções, elas vão meio que guiando a narrativa da nossa vida, né? E eu acho que é isso, a gente já pode se desvencilhar. Né? Dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo, dá até pra trabalhar com mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Eu me sinto muito livre nesse sentido de poder fazer coisas diferentes. Porque eu me aborreço muito se eu tenho que fazer uma coisa só por muito tempo. Porque, né, eu preciso... Cadê eu aqui, né? Eu sou outras coisas. Sim, total. Então, eu acho que a psicologia ainda tem esse negócio com a música. Então, essa imprevisibilidade eu acho sensacional. Mas eu acho que isso assusta muita gente. Porque as pessoas querem saber o que elas vão fazer de segunda a sexta, tal hora. Eles querem ter o controle, a caixinha, né? Total. Elas querem se pôr na caixinha, porque segurança. o mundo é uma zona, né? Ele é imprevisível. Uhum. Mas eu prefiro abraçar essa imprevisibilidade. Ainda bem que é imprevisível, ainda bem que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Porque se eu soubesse o que vai acontecer em todos os dias da minha vida, daqui até o fim dela... Pra que você vai sentir Que saco! É isso aí. Total. A vida é esse fluxo, né, mano? Nunca para, nunca se repete. Mas a gente quer a repetição porque ela traz segurança, né? Mano, qual foi a influência? Mas se você acredita que a experiência que você teve na igreja, né? Se você pode contar um pouco de como foi, porque você era criança, não necessariamente escolheu, né? Tá lá, então... Não escolhi. Que também é comum. E se você acha, né, mas que de alguma forma isso também influenciou você a ter alguma conexão, alguma busca ou alguma questão com a espiritualidade e o autoconhecimento, mesmo que depois você tenha mudado de ideia ou não tenha gostado. Justiça. Mas se você acha que isso interfere, por exemplo, né, como um estímulo, talvez, se foi, se não foi. Até porque eu tava lá desde muito cedo, né? A religião, o cristianismo é muito forte na minha família. Meu avô era pastor. Meus pais se conheceram, a música também é forte. Os meus pais se conheceram no encontro de corais das igrejas. Então a música também estava ali. Associo as coisas assim, porque eu acho que a música é divina. Então acho que não é por acaso que todas as religiões têm música. Todas elas, porque é um jeito de tocar o divino. Mas a igreja em si, eu nunca gostei muito do ambiente de igreja, confesso. Nunca me senti muito à vontade. Mas eu sentia que tinham verdades absolutas sendo ditas ali. Eu acho que eu absorvi aquilo muito como conduta, sabe? Como educação.
porque o cristianismo é muito isso, né? Tem os 10 mandamentos, assim, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é pecado, isso aqui é... Então tem essa rigidez, né, que eu vejo no cristianismo que não vejo em outras religiões. Enfim, eu conheço mais dessa religião do que eu conheço as outras também, né? Então tem coisas positivas em qualquer religião, sempre, né? As pessoas não vão pra igreja porque elas vão lá pra semear a própria culpa do pecado que cometeu. Não, tem ganho ali, senão elas não iam pra lá, né? Elas não são só, né, extorquidas de dízimo. Não, ela tá pagando ali porque ela tá colocando energia naquilo, porque ela acredita naquilo. Porque ela acha que ela vai virar uma pessoa melhor com aquilo. E pra muita gente isso funciona, por isso que eles continuam indo lá e pagando, não é? Sim. Então, acho que tem coisas positivas e coisas negativas. Tinha coisas que eu olhava lá e falava, isso aí só não... Sabe? Isso aí é o contrário do que o cara que tava aqui antes de você falou, sabe? Então eu pegava muita contradição, assim, que eu falava, gente... Se é Deus e Deus é verdade, como é que tem tanta contradição aqui? Como é que uma coisa desfala, sabe? Diz a outra. Então eu olhava, então eu tinha muito esse senso crítico, né? Até porque eu tava ali sem querer estar ali. Então eu já ia procurando, olhos, né? O que tava errado. Sim. Mas não significa que eu não absorvi também o que fazia sentido, porque tem muita coisa lá que faz muito sentido. Aliás, eu nunca tive tanto respeito pela Bíblia quanto eu tenho hoje. Porque tem coisas lindas ali que você olha e fala, cara, isso aqui, inquestionável. Mas eu tenho a sensação que também tem coisas ali que foram enfiadas para manipular a população, porque é um negócio muito poderoso. Olha porque é o Vaticano. Até hoje o Vaticano é gigantesco e poderosíssimo. Então eu não consigo fechar os olhos para qualquer instituição que tem esse poder que a igreja tem, como os governos, como os bancos, como a economia. Isso está servindo o interesse de alguém que é poderosíssimo, e poderosíssimo há séculos, sabe? Então, o que faz sentido para mim aqui? E o que não faz? Tudo que na vida a gente tem que fazer isso, né? Tem senso crítico, né? Você tem que fazer perguntas, né? Porque a gente tá muito acostumado com rede social, principalmente, a replicar discurso, né? Replicar e sem uma nem ideia, verificar, né? Se aquilo é verdade exatamente, ou não. Reposta. Mas a gente, inclusive, lê principalmente sobre o que a gente não concorda, ou o que a gente não gosta também, para endossar também, não ser uma coisa que você repostou. Porque hoje em dia os pensamentos são repostáveis, né? A gente deixa de escrever nossa própria opinião porque já achou um texto massa ali que representa a sua. Mas será que representa a sua? Ou só foi grampeado em você? É que hoje em dia, sim, espalhou e registrou. Então agora a sua opinião fica manifesta e registrada ali em algum post, né? Antes era só na mesa de jantar. Só associando a psicologia, quando eu fiz a faculdade, eu me percebi num lugar muito ateu. Então, por isso que eu olhei pro Freud e falei, é isso aqui, ó, ele critica a igreja, ele vai no... Porque ele é ateu pra cacete também. Então eu olhei e falei, beleza, aqui faz sentido. O Jung mesmo não fez sentido pra mim, porque ele associava espiritualidade com a terapia. A tudo, né? Aí eu falava, não, pô, se esse cara tá pondo Deus nesse... Porque eu fui pra psicologia, acho que também pra procurar um lugar onde Deus não se enfiava, né? Pra eu procurar, deixa eu procurar a verdade aqui, porque você começa a colocar Deus, então não pode ter a verdade aqui no meio. E conforme eu fui me descobrindo muito através de espiritualidade e olhando e falando, e se? Deixa eu olhar por outro lado, né? E se isso aqui faz parte também? Eu lembro em 2018, eu lembro que eu fiz um teste, a gente não tinha se conhecido ainda, eu não lembro se eu comentei com você, mas que eu fui fazer uma orientação vocacional, assim, eu tava muito frustrado com a psicologia, porque eu não conseguia achar oportunidade nenhuma. Eu falei, cara, eu acho que eu escolhi errado, eu quero outra profissão, não tá chegando em lugar nenhum isso aqui. Então eu conversei com um psicólogo, e aí ele fez vários testes, né, porque assim funciona o trabalho, e uma das coisas que ele pontuou foi espiritualidade, que eu tava com nota 0, porque eu falei, claro, pra mim isso aqui eu não sinto falta disso aqui. E eu achei legal o jeito que ele analisou, que ele falou, cara, a espiritualidade tem uma função, que é de você entender que você é pequenininho perto do todo, que o universo é gigantesco e que você pode estar conectado com uma missão que é maior do que você está fazendo coisas que você não sabe por quê, mas que tem uma, né? Então ele apontou isso, e na hora eu vi e falei, tá bom, vamos falar de trabalho, eu quero saber como... E na real ele só falou, cara, você já é formado em psicologia, você já tem essa experiência, você tem esse cuidado de falar com o outro, você gosta de descobrir casos, gosta de... Mas, mano, esse negócio foi mal, nessa questão da formação, não entrando muito, né, porque senão também a gente vai entrar talvez muito a fundo só nisso, mas pelo menos na nossa geração,
tem que, né, perguntar pra galera que tá se formando agora e também, né, outras gerações. Mas a nossa geração na faculdade de psicologia, eu sinto que ela era anti-total qualquer coisa que fosse... Espiritual. Que tocasse na espiritualidade. Pode ser. Era muito comum a gente conversando entre colegas, né? Um movimento semelhante ao que você falou, que tava todo mundo Fugindo. ficando cético ou Pode ser. descrente do propósito, do sentido das coisas, sabe? Ficava todo mundo muito analítico, né? Justo. Na faculdade que a gente fez era muito Então, psicanalítico tem isso também, mesmo. né? Talvez seja uma experiência, né, da galera que talvez É verdade. teve uma formação mais forte de um viés, Justíssimo. não é? Porque é impossível não ter, né? Sim, não dá pra pular essa parte, mas digo, era uma questão que tocava muito. E hoje em dia, não só na psicologia, eu digo em qualquer outra forma, em qualquer outra área, né, a gente vê que é mais raro também. A gente falava muito assim que política, né, e religião não se discute, né? E isso era um dogma. E de lá pra cá a gente discute muito isso, né? Especialmente política. Eu lembro que se falava isso, nossa, o dia que o brasileiro olhar pra política como olha pro futebol vai ser muito melhor. Fizemos Será? isso e ó, merda. Será? Né? Agora é a ferro e fogo, é com a camiseta, é com... Não mudou. Será que tá virou melhor? futebol de verdade, Virou né? Acho que futebol, de várias virou formas é um futebol. processo, né? Assim, a gente tá mais politizado, isso é bom, porque a gente se antena a assuntos politizados. Mas a gente continua sendo manipulado. Então, mas ainda sem apurar as próprias acho. informações que busca, replicando informações, ainda essa coisa do repostar, né? Então... Eu gosto de acreditar que é um processo, porque eu gosto de ter esperança, entendeu? De exato, que o melhor, exato. um futuro melhor e mais equilibrado Não, eu vai acredito. chegar. Eu acredito que é um processo. Eu queria fazer uma ponte, daí você falou, né, que você entrou nesse lugar de ser mais ateu por conta da faculdade e tudo. E aí cortar pra 2020, quando a gente tinha recém se conhecido, você entrou pra Taurus. 19 tudo. ainda, né? 2019, né? Final de 2019, pô, faz tempo. E aí lá, né, a gente junto, né, até trago aqui, porque nos últimos convidados a gente falou um pouco sobre as medicinas aí, né? E aí você teve em 2020 sua primeira experiência, suas primeiras 3 experiências, certo? Com ayahuasca, que foram as minhas primeiras 3 também, então é muito especial. Até, você era ateu ainda até essa primeira vez que a gente foi junto com a cerimônia? Já não já muito. tava começando a Eu rachar acho que umas por coisas. isso que eu associo muito essa experiência com o cover, viajar o mundo. De eu realizar meu sonho e falar, e agora? E eu lembro que aí eu me peguei num processo um pouco assim de dar um passo pra trás, né? De conseguir algum sucesso. Tô sem banda, tô procurando banda. Foi quando entrou a Taurus na minha vida. E eu tava num momento muito... Eu lembro de em conversas com essa galera da banda, a gente falar um pouco sobre alienígenas. Falar um pouco sobre os crop circles, né? Que são as marcas que aparecem no chão e que ninguém entende o que é aquilo. E alguém ali na banda me falou que, mas eles fazem e a galera faz de volta. E eles respondem e tem um diálogo. Eu ouvi aquilo. Eu não sabia que tinha Caralho, mas diálogo. como que eu nunca ouvi falar disso? E aí eu fui procurar. E eu lembro que aconteceu, eu trabalhava com uma empresa que presta serviço para o Google. E que uma das coisas que eu tinha que fazer ali era avaliar, né, resultados de busca. Então tinha umas coisas que eles me mostravam assim, olha, esse vídeo aqui, isso aqui é conspiração ou não é? Eu falava, deixa eu ver se isso aqui é infundado ou não é. Você tinha que avaliar os vídeos que iam Uma das coisas que eu tinha que fazer lá era isso. Então apareceu um cara que se dizia ex-soldado dos anos 60, que ele estava em tal lugar e que ele lutou a Primeira Guerra, lutou a Segunda e que, né, um cara foi subindo de patente. E que chegou um dado momento que foi lhe dado um visto... como que era o nome? Assim, um top secret lá, sabe? Um nível que ele chegou que era cosmológico, era cósmico. E aí ele falou que durante a Segunda Guerra Mundial apareceu um monte de objeto, ninguém sabe da onde, que voaram da Rússia pra Europa em 1 minuto, que nada faz isso. E eu achava muito louco porque o vídeo era ele falando, mas alguém pôs legenda em todas as línguas no vídeo. E eu olhei e falei, cara, a pessoa que fez isso aqui quer que isso aqui seja entendido por todo mundo, sabe? Eu vi a parte 2, eu falei, mano... Aí eu vi a parte 3.
passei 45 minutos. Eu parei de trabalhar por 1 hora, tá ligado? Justo. Mas eu olhei pro negócio e falei, cara, eu não consigo dizer que isso aqui é conspiratório. Esse cara é soldado, esse cara tem referência, esse cara, ele sabe o que ele tá falando, ele tem experiência, ele tava nesses lugares. Então esse movimento de entender que, pera, tem mais vida fora daqui. A gente não necessariamente é a civilização mais inteligente, mais capacitada, só porque a gente não encontrou outras. Né? A gente não perde tempo tentando conversar com as formigas do porquê que elas estão construídas as coisas do jeito dela. Que boa metáfora. Né? Então aquilo me acendeu pera, e se Jesus é alienígena? E se o que a gente chama de Deus é um megacomputador? E se essas coisas têm outros nomes? Sabe? Isso é só os nomes que a gente dá, porque foram dados num tempo que não tinha energia elétrica, não dava pra dar outro nome. Tem muitas... Então ali foi um start. Tem muitas interpretações de alguns textos bíblicos que vêm relações... Total? Assim, eu não dou essas interpretações, disclaimer. Mas já vi várias, assim, de tipo, e desceu numa nuvem de fogo e brilhava dessa forma e dessa forma. De fogo. E aí algumas pessoas falam assim, mano, e se isso aqui tivesse fazendo referência a um foguete, a um disco voador, e a pessoa naquela época... Tem um antropólogo que ele lançou um livro que o título do livro é Os Índios Não Viram as Caravelas. Porque é famosão. Quando você não tem repertório de um objeto... Você não consegue processar ele, que a Stout explica. E talvez o lance com essas visões aí que a galera aproxima, né? Com a tecnologia, seja exatamente isso. Pô, você é um pastor de ovelha no deserto. Há 4.000 anos atrás. Todas as suas gerações passadas viveram exatamente do mesmo jeito. Exato. Agora, imagina chegar, sei lá, um helicóptero no meio do deserto. O que você faz? A gente não consegue nem começar a imaginar qual seria a reação possível, né? Então tem muitas questões que são nesse sentido, assim. Total. E se Jesus fosse... Vai saber, porque, tipo assim, a mulher é virgem, como que ela engravidou? Né? Assim, eu acho que em qualquer religião a gente se separa com eventos mágicos, né? E tipo assim, que explicação você dá? Você associa isso à sua fé, né? Você acredita nisso? Não vou criticar nem julgar ninguém por acreditar em nada. Se esse sistema de crença te faz bem, ótimo, vai. Não tá fazendo mal pra ninguém também. Porque ele pode ser que você esteja favorecendo alguém que só quer perpetuar o próprio poder. Isso é uma frase que acho que é do Jung, né? Eu vi ela muito na pós, que é assim, onde tem muito poder, não cabe o amor. E onde tem muito amor, não cabe muito poder. Porque se tem amor, você divide, você constrói junto, você não precisa mandar, você não precisa... Saca? Então de novo, se a igreja tem tanto poder, será que tem tanto amor assim? Você comentou, né, dessas buscas, né, pra vida fora. ET Bilu. Busquem conhecimento, cara. Ele foi buscar conhecimento e não tá. Ele tá errado. Você pode virar e falar essa frase equivocada? Jamais, cara. A frase do ET Bilu é verdadeira, velho. O ET talvez não seja, mas a mensagem é. Isso que importa. Busquem conhecimento. E aí, nisso, você foi querendo buscar mais conhecimento, que é nesse lugar de questionar mesmo. É legal a gente, às vezes, ir para um território que não é nem uma pretensão nossa estar lá, mas para ver se realmente é isso mesmo, né? Deixa eu dar uma fuçada de dentro aqui, deixa eu olhar mais apurado. E aí foi quando a gente começou a ter nossas primeiras conversas ali também, né? Eu tava sobre com isso muito na cabeça. O que tem de além, né? O que, cara, há de haver mais, cara. A gente escreveu sobre isso, exatamente, né? E aí, juntos, a gente decidiu, né? Depois de pelo menos eu tinha... Há 11 anos daquela data eu já tinha ouvido falar sobre a ayahuasca, já era uma coisa que dentro do meu inconsciente trabalhava ali. Você também já tinha uma coisa, a gente falou, vamos junto, vamos. Né? Foi... Você que achou, né? Porque eu lembro que eu tava meio procurando, mas eu conheci uma pessoa que frequentava lá. Até porque é uma coisa meio underground, né? Não é uma coisa, não sei como se chama. Meio alternativo. Acho que hoje em dia tá mais difundido. Tá mais difundido, mas justamente por isso você tem que apurar, ainda mais o que você tá buscando também. Né? Mas daí tinha uma amiga em comum nossa. É verdade, foi aí, através daí que veio. Foi através dela, e aí lá a gente falou, vamos então. E aí, como que foi pra você, né? A gente já conversou isso no final desse dia e várias outras vezes. Mas agora, olhando daqui, né? Desse outro ponto, nessa conversa em grupo, como que foi pra você? Mudou alguma coisa?
que foi a primeira experiência que você teve com a ayahuasca, depois de experiências com igreja, depois de psicologia e se tornar mais cético de uma forma que talvez até bom, você encaixotou pra falar, deixa eu quebrar a caixa agora também, que tá ao redor de mim, né? E aí, como que foi? Cara, como eu falei, a minha expectativa era assim, eu quero entrar em contato com outras criaturas, com outras civilizações, sejam anjos, sejam demônios, sejam alienígenas, sejam espíritos, seja... O que mais tem, né? Então, como esse vídeo, né, me bugou, eu falei, tá, deixa eu olhar para esse assunto com um pouco mais de seriedade, deixa eu entender mais sobre isso aqui. E aí eu comecei a me deparar com muitos relatos de gente que usava ayahuasca num ritual, num ambiente com respeito, num ambiente sério, e que ali entravam, que muita gente falava de ver criaturas que pareciam répteis, que eram engenhosos, tinham as máquinas. Eu falei, cara, com essa galera que eu quero conversar, quero saber o que mais, porque se eles estão acessíveis, é porque eles têm o que falar. E se eles são mais inteligentes e eles acham que vale a pena conversar com as formigas que a gente é porque a gente é capaz de entender alguma coisa também. Sim, tem uma troca. Existe deixa um eu diálogo ver. De alguma forma. Então deixa eu ver. Então no primeiro contato foi isso, eu queria saber, o que mais? Deixa eu ver. E não vi. Como que foi a experiência? Eu fui 3 vezes e não tive nada disso que eu esperava, né? A primeira eu lembro que foi assim, o maior desprazer da minha vida. Foi terrível, foi horroroso. Eu tava sorrindo e o Lidas tava sofrendo. Nossa, foi terrível, porque eu lembro que é um ritual, né? Tem toda uma preparação. O Mário é um cara que fala muitas coisas, muito ele... a gente fala isso da psicologia, né? Que a gente precisa estabelecer uma conexão com o paciente até para ele, né, se sentir à vontade para falar. E eu acho que ele trouxe muitas interpretações muito positivas, assim, né? Eu lembro que ele falava assim, existem as coisas boas da vida e as oportunidades da gente melhorar. Ele nunca fala que a vida tem coisas ruins, sabe? Esse otimismo dele, eu achei que ele já inundou o ambiente com uma intenção positiva, sabe? A gente tá aqui para melhorar. E eu já achei isso legal. Então, são 3 doses, né? São 3 episódios, né? O ritual. Então, deram os copinhos, eu tomei. Em pouco tempo. Antes, não sei se vale a pena contar, senão vai ficar muito longo. Eu lembro que naquela semana, antes, né? Eu lembro da gente saber que a gente precisava tomar cuidado com como a gente se alimentava, né? Sim, sim. Então eu não comi carne vermelha nenhuma, eu levei aquilo super a sério. Falei, beleza, vamos me preparar essa semana inteira Eu quero a experiência, eu vou. E eu lembro que eu lembro que nessa semana antes eu acordei em 3 dias seguidos no meio da noite e eu olhei pro relógio e era exatamente 3h33. Eu falei, mano, tem alguém que já começou, sabe? Eu já tô conversando. E o 4º dia eu acordei assim, eu falei, não é possível. Eu fui ver, era 3h34. Eu falei, olha, eles têm senso de humor. Eles já estão me zoando, inclusive. Lembro que nessa semana eu tive um sonho que eu tava levando a minha família pra almoçar, pra jantar. Pra almoçar em um restaurante que eu conhecia, que, sabe, não sei de onde. E que eu cheguei lá, tal, que a gente sentou na mesa, tal. Mas, enfim, nesse sonho acaba... Eu lembro que eu cheguei de dia, mas eu lembro de estar saindo dali de noite e de olhar pro céu e, de repente, um monte de luz no céu. Um monte... De novo, era a expectativa que eu tinha, né? De entrar em contato com essas criaturas. E eu lembro que eu já tinha visto um filme, que é um documentário que eu adoro, que chama Unacknowledged. Que eu já fiz você assistir. Sim, já fiz minha mulher assistir. Muito bom, muito bom. E que é um cara que, enfim, ele usa só referência de general, de gente muito patente alta pra falar, cara, tem uns objetos voando aqui que ninguém sabe o que é. E ele acusava, o que ele diz é que existem muitos segredos, né? Muitos OVNIs são humanos. São a gente que está pilotando por aí, mas que isso é uma tecnologia suprimida, escondida, porque existe uma forma de tirar energia do ar, que é o que o Tesla fazia. Então ele associa tudo isso e fala, cara, tem o objetivo, isso está tudo em segredo, porque em algum dia vai aparecer um monte disso no céu, a gente vai olhar, não vai saber o que vai achar que estamos sendo invadidos, e então os governos vão se unir e é assim que vai virar um governo só o mundo inteiro, porque a gente vai se ver frente a uma ameaça comum. Agora, isso não vai ser verdade, é isso que ele fala no filme.
Então, quando eu vi no meu sonho esse monte de imagem de luz no céu, de tudo até cor, eu falei, olha lá, tá acontecendo. É mentira, isso tá acontecendo. Não são as criaturas, não é. Mas tava todo mundo eufórico, sabe? Uma loucura, assim, de tipo, Jesus voltar, né? Você olha pro céu e fala, meu, que isso? E eu lembro que aí aterrissou uma nave perto. E eu lembro que saiu dessa nave uma criatura que parecia uma minhoca, assim, era uma cobra muito grande e que parecia estar usando uma armadura roxa, sei lá, eu não dou explicação pra isso até hoje. Mas que dela saiu alguma coisa e que entrou em mim. E na minha cabeça só veio uma palavra assim, amore, em italiano. Não sei por que italiano também. E eu acordei levinho na cama assim, ó. Eu arrepio, porque, mano, foi muito intenso. E foi na semana antes de eu ir pra Iowa. Então essa era a minha expectativa. Quando eu fui lá, eu senti que assim, tomei a primeira dose. Deu uns 10, 15 minutos, eu senti que, meu, alguma coisa tá acontecendo aqui. Mas rapidamente eu fui pra um lugar que a gente senta, né? A gente é instruído assim, ó, cala a boca. Cada um aqui tá num planeta, né? Tá vivendo uma coisa única e pra você. Então não é pra você ficar trocando ideia, não é pra você ficar na sua. Então eu fechei o olho já. Não lembro se eu já meditava, acho que já. Então eu falei, beleza, a ideia aqui é meditar, eu entrar, né? E essas experiências são muito intensas, né? Acontece muita coisa e o tempo se desdobra do jeito... A gente não consegue relatar tudo que acontece, porque a gente não é capaz de memorizar tudo que acontece. Isso que eu ia falar, a gente quase não porque assimila. Porque é um estímulo muito forte. Então eu não consigo narrar o que aconteceu. Eu lembro de repente sentir que eu tava conversando, né? Que eu tava trocando, mas que essa conversa era muito usando os meus símbolos, sabe? Então, pra mim, parecia uma sessão de terapia. Eu tava conversando com um psicólogo supremo. Em alguns momentos era fácil conversar, a gente dava risada. Tinha horas que eu me sentia como se eu estivesse numa entrevista com o cara que... Tem um cara que chama Craig Ferguson, que ele é um cara que tinha um talk show, mas que era muito desconstruído. Assim, a primeira coisa que ele fazia quando o convidado dele sentava, ele pegava a pauta dele e rasgava, assim, ó. De falar, foda-se, eu não tô aqui pra fazer um talk show, eu tô aqui pra conversar com você. O que você quer falar? Vamos conversar? E é uma conversa de verdade, sabe? Sim, lógico. Então eu senti que eu tava nessa entrevista, porque era uma conversa de verdade. E esse cara gosta muito de psicanálise também, então, enfim. O cara toca bateria, depois eu fui saber, é comediante. Enfim, eu tenho um monte de coisa em comum com ele. Não por acaso foi o símbolo que apareceu ali, sabe? Então foi essa associação que eu fui fazendo. Mas deu um momento que eu lembro que a música ficou mais tensa. Todos os rituais que eu fui, tem esse momento. Que eu começo a enxergar tons terrosos, assim, fica tudo marrom. E eu lembro que eu abri o olho e eu falava, gente, eu quero ir de volta pro meu carro, eu quero ficar em posição fetal, sabe? Eu só não quero que isso volte, meu Deus do céu. Terrível, terrível. Isso foi o primeiro copo. E aí passou. Aí vem a galera com o segundo copo. E aí, bora? E aí eu lembro que né, encheram o meu copo, eu lembro de estar com o copo na mão, assim, e desabar em choro. Chorar desesperadoramente, assim, falar, cara, como que eu peço pro universo me mostrar o que mais tem? E ele me mostra e eu me acovardo. Como é que eu tô com medo de mergulhar nisso aqui? Não é isso que você quer, animal? Você não quer saber o que mais tem? Que choro que foi esse? Puta, eu fiquei de covarde, sabe? De me sentir medroso, de falar, e aí? Você não queria? E aí? Agora é forte pra você? Agora tá... Nossa. Sabe? Mas é que era isso, muito hein? Como eu me sentia na banda também, saca? Agora que eu tô associando, não tinha pensado nisso. Porque era tudo que eu queria. E que foi um inferno. E aí? Não e eu lembro que eu chorei. Me recompus, olhei bem e falei, bom, eu tô aqui, né? Não é isso aqui que eu queria? Bora! E eu lembro que eu ia tomar meio copo. Quando eu virei. Eu falei, fudeu, agora vambora. E aí foi pior ainda. O momento pior foi esse segundo copo. O terceiro eu nem tomei. Eu falei, mano, não, deixa eu só voltar pra terra, porque foi terrível. Mas eu lembro que no final tocou uma música que me tocou. Eu lembro que a gente foi até atrás de ter a trilha sonora daquele dia. Eu até evitava ouvir muito, porque eu achava que aquilo... Quando a gente fica viciado em reviver uma memória, a gente muda essa memória, né? Então eu não queria fazer isso. Eu queria que ela, sei lá, ficasse ali. Intacta, né? E essa música do momento mais tenso, eu lembro de procurar e não achar ali no meio. Mas enfim, esse foi um momento que foi ainda mais intenso. E eu lembro que no final tocou uma música muito, muito positiva, assim, muito de esperança, sabe? De cara, como que era a música? Não é aquela que tem a referência que a gente fez da Ordem sobre o Punhal Caos, ou é?
Pode ser a ordem. É só a magnitude manifestada na forma essa humana? Mesmo. Ah, sim. É isso Você aí. viu essa música também? Já. E a ordem é maior que o caos. A ordem se a sobrepõe ao caos. É a sobrepõe mesma ao referência caos. que a gente Essa botou na Orquestra do Caos. Essa frase. Sim. E aquilo eu entendi que parece tudo caótico, mas as coisas estão se organizando num tempo que não é seu. Exato. Você tá aqui pra queimar, mas as coisas vai sair, né, sei lá, cinzas desse fogo que vai virar adubo pra próxima árvore que vai crescer, sabe? É um processo. Então eu lembro que eu saí da primeira, voltei pra casa e falei, cara, não, eu quero ir de novo. Não que eu quero sofrer, mas porque eu entendi que tem uma luz no fim desse túnel aqui que eu quero sacar. Eu quero sacar o que tem aqui. Eu lembro que quando eu voltei, a gente conversou com um guardião. Eu cheguei dele e falei, mano, a última vez que eu vim aqui foi terrível. Eu não quero que seja terrível de novo. O que eu faço? Né? Tipo, você me ajuda. Porque eu já vim, eu já tô aqui. Vamos. E ele falou, cara, é importante você se colocar muito numa posição de humildade. E eu fiquei pensando o quanto talvez eu tenha sofrido muito em função da minha não humildade, talvez nesse primeiro. Por isso que é o que eu tomo também como aprendizado dessa vivência, né? Com a banda, põe-se no seu lugar, ninguém é ninguém, sabe? Sim. E aí foi muito mais leve. E aí foi assim, tchau, tem hora que dói. Mas eu lembro que eu tava chorando e rindo ao mesmo tempo, assim, agora eu tô entendendo por que eu tô apanhando, sabe? Agora, pelo menos o castigo é... E a partir daí foi muito mais leve, foi muito mais aprendizado mesmo. Porque aí eu senti que agora eu tô entendendo. E como que é a sua prática de espiritualidade, se tem alguma hoje? Cara, eu confesso que faz algum tempo que eu tô meio distante disso. Eu sinto chamados diferentes e aí? Estão esperando você desenvolver isso aí, você se conectar. E eu sinto que quero e não quero, sabe? Eu sinto que eu tô muito preso a coisas terrenas que eu preciso resolver. Porque finalmente eu estou resolvendo coisas terrenas. Porque por muito tempo eu não conseguia e eu acho que... que ir pra espiritualidade era quase que um jeito de fugir também de resolver minhas coisas terrenas. Nossa, porque eu queria, sabe, o OVNI me leva, pelo amor de Deus, que eu não quero ficar nesse planeta. Eu quero lidar com o que tem aqui ao meu redor, mas é o que você tem, né? E enfim, a fé e a religião podem ser fugas. Também. Sim. Acho que agora eu tô chegando num momento que tá na hora de eu voltar de alguma forma, né? Não sei se lá, não sei se com a ayahuasca, não sei se em outro tipo de ambiente espiritualizado, quem sabe... Tá na hora de eu quebrar outra caixinha e ir pra outro lugar, não sei. Como eu comentei com você antes da gente começar, né? Eu lembro que durante a pandemia tinha momentos que eu tava no computador, que eu tava trabalhando, enfim, eu passava muito tempo no computador, né? Seja jogando, seja fuçando coisas de OVNI, seja... Porque na pandemia, né? Graças a Deus a gente tinha internet e as nossas perguntas, né? Então eu fui pra qualquer lugar que eu queria. E que eu sentia momentos que eu falava, é a hora de você meditar, tem alguma coisa acontecendo aqui e agora, E eu falava, beleza, e eu ia. E eu sentia que era muito profundo mesmo. E eu senti isso recentemente, né? Eu comentei com você que eu tava vendo um vídeo de um cara que ele fala, o nome é Bashar, se eu me lembro corretamente. É um cara careca que ele encarna, né? Ele acessa, né? Canaliza. Parece meio Allan Kardec, sabe? Parece Chico Xavier, que ele desce e ele muda a cara e que ele fala de outro jeito e que enfim, ele estava respondendo a pergunta de alguém e essa pessoa perguntando assim de abdução e tal, e ele fala com toda certeza, não, você foi abduzida, você é abduzida com frequência, você só não lembra, porque não te permitem lembrar, porque faz parte do processo. Você quer lembrar? Pede para lembrar. Eu olhei e falei, é mesmo? Se eu pedir, me deixam lembrar? E se eu sou levado dia sim, dia não? Mas aí eu pedi, eu falei, cara, eu quero mais clareza, quero entender melhor. E num dado momento, não lembro se eu tava no computador, acho que tava. E me veio assim, é você o trouxa que quer clareza? Eu falei, opa, bateram na minha porta. Eu mesmo. Então, e as pirâmides do Egito, pra que servem? É isso aqui? É isso aqui, é isso aqui. Isso aqui. E tipo assim, eu tinha 3, 4 perguntas que sempre me atormentaram e me deram respostas mais ou menos convincentes. E eu, de repente, me vi sem perguntas. E pra mim isso é muito maluco, eu não ter pergunta. Eu não ter por onde questionar, eu aceitar e falar. Fala aí, você não sabia o que falar. Tá, beleza, valeu. Era essa a clareza que eu queria, tá bom. Então, eu de espiritualidade hoje eu me sinto um pouco esvaziado, sabe? Porque eu acho que eu tô tão com a mão na massa da vida terrena centrado, que
E, enfim... Então é assim que eu me sinto. Eu me sinto um pouco frustrado de ter essa resposta pra pergunta de vocês, confesso. Mas enfim, é um momento. É a verdade. É um momento. Lógico. Mas isso também é um o timing de um caminho espiritual também. Justo. Porque até a gente sempre fala sobre isso, né? O próprio Mário fala antes de cerimônias. Cara, é fácil ser espiritualizado no ritual, no domingo ou em qualquer outra casa de práticas espirituais. Sim. E como você levar pra casa? Isso aí na segunda, na terça, na quarta você botar em prática o que você aprendeu lá. Então se você tá botando em prática hoje coisas que você aprendeu lá atrás na cerimônia, seu caminho espiritual talvez não parece estar protagonizando, mas ele sempre tá acontecendo de backlight ali na nossa vida, eu acho. Também, né? Acho que talvez você não esteja tendo experiências sobrenaturais, talvez. Bom, né? acho que tive. Agora, porque como que eu vou chamar isso de não sobrenatural? Sim, né? uma canalização dessa, né? Não sei, mano. Você não acha, né, que várias dessas questões que você tá comentando, por exemplo, encaixaria muito bem em acessos, por exemplo, ao inconsciente coletivo? Total. Ou ao seu mesmo, como você falou, né? É insight, né? Sim. Claro que nós estamos falando de um inconsciente Meu. junguiano. Né? Não não de repressões, né? De Mas traumas também, e né? também, Mas também, de uma né? parte também criativa, né? Que visa, né, algum tipo de crescimento ou de solução. Com certeza. E que contém, né, todas as simbologias possíveis. Se manifesta através de símbolos. Né? É tudo simbólico, né? A gente é que tira a nossa interpretação, né? A gente olha para as coisas e olha, isso é bonito. Por quê? Porque você acha bonito. Eu lembro que eu colocava no aleatório dos playlists de música, assim. Eu falava, olha, só toca a música que eu gosto. É claro, eu que escolhi a porra do playlist, sabe? Então você se pega, né, se amando porque você gosta do que você gosta. Nossa, é narcisismo. Eu né? sou muito legal, narcisismo. eu só Nossa, escolho olha- coisa da hora pra mim. Meio óbvio, Vacilão. meio óbvio, né? Total. Bom, vamos chegando na reta final. São perguntas que você pode responder no seu tempo, pode ser com uma palavra ou com uma bíblia. Mas são sempre questões muito críticas, tipo assim, você acredita que tem alguma coisa depois daqui? Acredito. Acho que todas as religiões dizem isso, né? Que existe um pós. Eu fico me perguntando se existe um pré também, né? Porque, de novo, se a gente lembra ou não lembra, né? Então, mas acredito que sim. Eu acho que eu gosto muito da interpretação do espiritismo, né? Que é tudo um percurso. Você está sempre num percurso. Então, se você tá apanhando da vida, você está exatamente onde você tinha que estar. Você tem que passar por isso aí para desenvolver o que você não desenvolveu, né? Então, acho que tem um depois, mas eu não consigo acreditar muito numa perfeição, no ideal, sabe? Não eu vou zerar. Numa vida que não tem mais... Eu lembro de ouvir essa história de um professor na pós, que eu achei sensacional. De um cara que se vê morto. Ele percebe que não estou mais no mesmo plano, fui para um outro lugar. E ele olha para as criaturas, para as pessoas, né? Não vou chamar de criaturas, as pessoas estão ali e fala, como que a gente come? Onde que tem comida aqui? O cara fala, não, aqui você não precisa fazer comida, você só pensa e ó. Aí perguntou, onde é que tem mulheres aqui? Onde é que a gente, né, procura satisfação sexual? Pensa, pronto, meia dúzia, sabe? À vontade. Então, como mergulhou na comida, mergulhou no sexo. E ele foi observando que as pessoas estavam todas com uma cara enfadonha, assim, sabe? Que, tipo, nada satisfazia. E aí ele virou para um cara e falou, cara, como é que isso aqui é o céu? Tipo, nada tem gosto. Ele fala, quem te falou que isso aqui é o céu? Isso aqui é o inferno. Plot twist. Não é interessantíssima essa história? Faz porque sentido, assim, Sim, porque... se a gente tem tudo que a gente quer, a hora que a gente quer, qual o valor disso? Sim. Então, pra mim, a vida humana é isso. A vida, né? É isso. É ter algum norte. E pra você querer ter alguma coisa, você tem que não ter essa coisa. Então, um céu, né? Um paraíso idealizado, como tudo perfeito, eu não consigo acreditar, não consigo aceitar essa ideia. Porque se existe esse andar da realidade em que pra gente parece paraíso, ele tem que ter uma finalidade. E se ele tem finalidade, tem algum caos que essa ordem tá tentando se superar. Então tem que ter algum desprazer, tem que ter algum infortúnio, tem que ter algum atrapalho, porque senão não tem objetivo. Então, acho que tem um pós, mas não acho que é um paraíso perfeito, onde ninguém precisa fazer nada. Se ninguém precisa fazer nada, então não tem por que existir. E mais uma clássica que a gente costuma perguntar, você acha que a vida tem algum sentido?
Evolução. É isso. Cara, isso Também é uma resposta clássica. É uma resposta que várias pessoas que vêm aqui dão. Eu acho que, assim, à medida que você caminha o caminho da espiritualidade, você vai percebendo que é isso, assim. A vida por aqui, ela é uma passagem. E o objetivo dessa passagem é aprender. É uma escola, né? Se é uma escola ou uma prisão, depende do quanto você tá apanhando. Eu tava vendo alguns conteúdos hoje ontem falando sobre Buda. E é isso, e o estado de iluminação não é um lugar que você chega, ele não chegou lá, né? Ele entendeu um caminho, um mapa, uma filosofia, e ele replicou isso para as pessoas, porque a gente não tem que chegar nesse lugar também, né? Chegou ali e pausou, então acabou, é uma parede, porque se você chega numa iluminação, algum estado desses, é a mesma coisa que você dá de cara com a parede, cara, e aí você vai fazer o quê? Não tem pra onde voltar, não tem pra onde ir. Então é desprender um pouco também dessa ideia, né? Querer ser melhor já é tão bom. E querer ser melhor do que você, né? A gente tá ainda mais com o Instagram, com a competitividade das redes sociais, a gente tá buscando sempre ser melhor que o outro. Mas é melhor que você. Você quer ser melhor do que o outro em todas as outras coisas que ele faz bem. Mas e nas coisas que você não faz bem? Você não quer ser melhor? Você não quer dar um passinho a mais? Esse trabalho é o mais importante, né? É a evolução. E acho que a evolução é sempre você ter mais responsabilidades. Eu acho que depois de ser humano, se existe um passo seguinte na evolução, é a gente olhar, tá, agora como é que eu cuido dessa sociedade, desse planeta? Exatamente. Como é que eu cuido dessa sociedade, desse sistema solar? É essa responsabilidade. Dessa galáxia, é a responsabilidade de servir. É a responsabilidade de estar lá promover a evolução do todo, né? Exato. Porque todo é um. Eu queria puxar um gancho de uma coisa que você falou uma vez lá atrás, nessa época nossa de OVNIs e pandemia. E eu não sei se foi depois dessa primeira cerimônia com a Ayahuasca ou antes, mas que você falou que você, depois de adquirir mais conhecimento, gerou mais dor também. E é uma coisa que, putz, eu não esqueço desse comentário. E nada melhor do que ter você aqui pra desenvolver só essa ideia também, assim, se possível. Qualquer coisa eu acho que eu vou recortar pra antes no episódio. Mas como que... Que relação o que é essa frase? Eu lembro, eu falei isso pra muito paciente. Eu lembro que eu tava no Facebook uma vez e tem uma página que é... O nome é tipo, I don't think this is philosophy. Eu não acho que, sabe, isso não é filosofia. E é sobre filosofia, obviamente. Mas que eram 2 quadrinhos, assim. O cara... Como eu achei que seria estudar psicologia. E um cara iluminado. Sabe, o cara com todas as respostas pra todos os problemas. E no quadro de baixo, como é de fato. E o cara, tipo, o desenho todo rabiscado, sabe? O cara assim, porque ele não acha mais solução pra nada, porque ele questiona tudo, né? E eu achei aquilo brilhante. Eu fui olhar os comentários, que geralmente é onde estão as pérolas, né? Das redes sociais. É a riqueza. E aí tinha um cara que ele só falou um versículo bíblico. E tinha, assim, uns 15 likes. Era uma página relativamente pequena, 15 likes ali era bastante. E eu olhei e falei, tá, agora eu preciso saber o que diz esse versículo, né? Deixa eu ver. Era Eclesiastes... Eu não vou lembrar o capítulo nem o número. Mas o livro de Eclesiastes é uma carta escrita pelo rei Salomão, que foi tido como um dos homens mais sábios do seu tempo, a esse povo que são os Eclesiastes. Não lembro mais o contexto, eu lembro disso. E que ele tá ali descrevendo assim, ó, quanto mais eu estudo, quanto mais eu investigo o mundo, mais eu acho a mesma coisa. Parece que tudo que já foi só se repete, vai ser de novo. Quanto mais eu averiguo, eu vejo que é mais do mesmo. Portanto, quanto mais eu estudo, mais dor eu sinto. Porque é tudo a mesma coisa. Então, acho que é isso, né, de assim... É difícil você saber mais porque você olha para o mundo e você vê que a gente não aprende nada com a história. A gente reproduz os mesmos erros e que parece que a gente não consegue escapar disso, porque a gente sabe. Tem faculdade de história, mas metade da população acha que ali é o doutrinador, que eles estão ali servindo um sistema de crença. Então, né, eu acho que é esse o ponto. Eu lembro muito do Matrix, né? Tem um personagem ali no primeiro filme que ele resolve trair o grupo em nome da própria ignorância. Ele fala, cara, me devolve na Matrix. Nossa, eu sim, só ele quero quer o ser um sabor do ator bife. poderoso. Eu só quero ter dinheiro e uma vida confortável. Me tira da cabeça que eu tô num universo criado. Então eu acho que ignorância é bênção. E por isso que conhecimento traz responsabilidades, né? O tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Porque aí você não consegue mais olhar pro mesmo problema do mesmo jeito, né? Sem ver a sua parcela de responsabilidade nele. Não dá Fala, peraí, eu sou culpado disso aqui também. Sim. Às vezes você tá repetindo o mesmo erro por 10 anos, todos os dias.
Mas aí depois que você descobriu que isso é um erro, assumiu que isso é um erro, se você repetir... É responsabilidade sua. Você é responsável por como você se sente, no fim das contas. Você pode botar a culpa em quem você quiser. Mas se você tá sofrendo, se alguma coisa tá te irritando profundamente, tá ali o convite pra você entender o que você não entendeu. Por que isso aí tá te irritando? Né? Se isso é grande o suficiente pra te abalar, é porque você tá deixando com que essa coisa te abale. Por quê? Onde é o ponto? Onde que você tá se sentindo fraco? Porque você não é fraco, você tá se sentindo fraco frente a isso. E aí, qual que é o problema? Por isso que é humildade, né? Porque aí você olha e fala, tá, eu vou apanhar. Os problemas vão parecer grandes pra mim, mas eles não vão ser. E a ansiedade, né? Vocês viram Divertidamente 2? Eu achei sensacional. Sem spoiler. Retrata bem legal essa questão da ansiedade. Mas a personagem mais legal é a ansiedade. Porque ela chega ali, ela começa a criar 1 milhão de cenários. E conforme alguns cenários se comprovam, ela fala, tá vendo? Vocês não deixam eu mandar, ó. Deixa eu mandar, que eu me preparo pra todos os cenários possíveis. Só que os problemas são muito maiores na nossa cabeça do que eles são na realidade. Porque a gente é criativo, ainda bem. Mas, né? Então calma, as coisas têm seu tempo, olha pra uma coisa de cada vez, se mexe, porque se você não se mexer, a sua ansiedade vai aumentar, os problemas vão aumentar também. Mas é interessante essa questão da humildade que você trouxe, né, que tem algumas escolas que trabalham muito fortes, né, São Tomás de Aquino, por exemplo, né? Eu acho que filosofia lá atrás. O cristianismo tem como base fundamental a humildade, né, de estar no mundo pra servir. Mas ele defendia essa questão, por exemplo, né, da humildade, num sentido de que a soberba é o que de pior pode ter na natureza humana e que a humildade seria o remédio inverso, o antídoto. Não no sentido da humildade como uma coisa que digamos, de certos tempos pra cá ficou uma questão mais de servidão. Mudou um pouquinho, né, o viés do que é mais do que o Hidalgo tá trazendo. Era uma coisa mais filosófica. Ficou uma coisa mais prática. A Bíblia é muito filosófica. Eu lembro que em um dos rituais que a gente foi, teve um negócio de animais de espírito. Lembra? Animais de poder. Eu não lembro se foi a segunda ou a terceira, não sei se você lembra. Mas eu lembro que tinha um animal, tipo, pra norte, um animal pra cada ponto cardinal. E aí tinha um que era o interno mesmo. E eu lembro que pra mim veio uma cobra. Olha, até associando ao sonho que eu não tinha associado. E pô, a cobra pro cristianismo é o capeta, né? É o Satanás que tenta a Eva, né? Eu tenho uma outra interpretação. Esse animal saiu pra mim também, eu fui pesquisar tudo. Mesmo? A cobra é um dos animais, né, digamos, das simbologias mais ricas. O símbolo, né? Eu lembro, fala aí a sua. Eu quero saber a sua também. Bora, vamos trocar agora. No final, aí eu lembro que ele perguntou, o Mário deu um espaço assim, e aí, vocês querem? Alguém quer perguntar? Eu, na hora, eu falo, por assim, me explica por que cobra, né? E aí ele começou a falar justamente o que você tá falando, por isso que eu lembrei da ideia de veneno e de antídoto, né? Porque pra fazer o antídoto, você precisa da química ali. Uma dose do veneno. E aí eu comecei a associar com psicologia, né? Porque pra eu curar a pessoa, eu preciso me debruçar diante da dor dela e do sofrimento dela pra limpar isso, né? O sintoma é, na verdade, né, faz total sentido. Uma dose, né, da cura, uma né? fonte do antídoto. da cura. É isso aí. Não, mas vai por esse sentido mesmo, né? As interpretações que eu li é bem por aí, assim, a cobra, ela representa a transmutação, esse poder de transformar as coisas, né? Transformar o veneno em cura. A transformação do ser na expansão, né? Que a cobra passa pelo processo da troca de pele, ela tá crescendo e tudo mais. Aí tem as mais esotéricas, né? Que ela é a guardiã da sabedoria, de acordo com a Bíblia também. Justo. Ficava lá na árvore, enchendo o saco. Tem várias escolas que ela é a Kundalini. Sim. Que ela é o Horus Boreus. E na real, assim, tem uma passagem da Bíblia. Ela é a coluna. Eu acho que é em Êxodo. Que ela é a coluna, como se fosse a coluna vertebral. Ela é a coluna vertebral, né? Que ela é a estrutura, os 7 né? chakras, sim, né? Sim, que ela é a estrutura, né, digamos, das coisas. E ela é a energia da base que sobe até o topo espiral, e que né? leva pra transcendência. Um DNA, né? Então assim, tem muitas, quantos? né? Tem uma passagem na Bíblia também, acho que é no livro de Êxodo, em que eles estão no deserto e aí eles começam a reclamar lá de Deus só manda... Mano, é engraçado, né? Como a literatura religiosa reproduz muito bem, né, as coisas que acontecem na humanidade. Eles estavam comendo maná que Deus mandava do céu
era uma comida do céu. Aí eles estavam, Deus só manda maná. Só manda pão, velho, né? Não manda uma pizza, não manda nada. Aqui, caramba, velho, tá osso ficar no deserto. Aí ele falou assim, então tá. Aí mandou um monte de cobra. E aí, como que se resolveu isso no final, né? Dando um skip aí na história. A cobra reaparece pendurada numa cruz, que é um dos símbolos da medicina. Eu ia falar isso, é uma espada, né? Esse símbolo da cobra na cruz, ele vem do livro da de Bíblia. Êxodo, que é quando Deus fala assim, beleza, então agora vocês pagaram a língua aí, reclamaram do maná, então vou curar todo mundo. Então mandou Moisés fazer essa estrutura, foi essa a ordem. Quem olhasse para a cruz com a serpente ia se curar e assim se fez. Interessante. Agora eu não sei de onde que surgiu esse símbolo, na Bíblia, né? De onde que surgiu esse símbolo da cobra na cruz, porque naquela época não tinha Roma crucificando as pessoas, né? Era na época de Moisés, então muito antes. Bom. Se alguém souber, comenta aí. Não, assim, se veio de Deus já sabia, né? Que a cruz seria um símbolo, Ah, lógico, né? Então, com assim, certeza. Não, foi sem um dúvida spoiler. nenhuma. Foi um spoiler. Não foi porque Jesus também usa essa passagem pra pregar depois. Porque depois ele vai ser a cura pro mundo, né? Justo, é isso aí. Ele vai ser a serpente que vai estar lá, né? Curando todos os pecados de todo mundo, porque as pessoas estavam falando demais. Eu lembro de discutir com a minha mãe sobre a cobra, né? Tipo, mas a cobra é descrita como que? Como astuta, não é? É, traiçoeira. Não, mas astuta. Ela ensina a diferença. Ó, come esse fruto porque aí você vai saber a diferença entre o bem e o mal. É a guardiã da Que sabedoria. criatura era essa que não sabia a diferença do bem e do mal? Era uma criança, né? Você saber a diferença do bem e do mal não pode ser uma coisa negativa. Como que essa cobra é endemonizada? Se ela ensinou uma coisa, não é? Um senso crítico. Então eu entrava nesse debate com a minha mãe, que, né, criada na igreja, ela ficava, como assim você tá defendendo porque tá na a Bíblia? cobra? Como assim tá defendendo? Enfim, mas né, você tem que olhar pro ué. Total. Questionar nunca faz mal, né? Ah, pode fazer isso. Demais, né? Tudo em excesso. Exatamente, boa. Faz mal. Bom, senhores. Acho que vamos encaminhando pro final. A conversa muito massa, pô. Agradeço a presença. Eu que agradeço o convite, por pô. estar sempre junto mesmo. com a gente Massa aí. demais. Massa demais. Fazer mais música, vamos compor um sonzinho. Chama também, é um bora. prazer. É um prazer depois também saber o que mais você viveu na sua vida depois de estar aqui com a gente também. É muito nostálgico, assim, ouvir algumas coisas, as histórias. A gente já teve muitas conversas, né, sobre esses assuntos. Daqui a pouco a gente vai pra parte 2 com a pizza lá fora, né? Mas, pô, agradecer você aí por estar junto da Taurus. Mais uma vez agradecer, além do Hidalgo, o James Pod Studio, que inclusive a gente conheceu pelo Hidalgo. É verdade. Então agradecemos o Hidalgo mais uma vez. Agradecemos o James Pot, O James Pot. Que já uniu, né? Tantas pessoas. Que uniu a gente, né? É até um detalhe, mas é um grande efeito borboleta da vida, né? Porque a gente conheceu esse estúdio por causa do Hidalgo. E nesse estúdio a gente conheceu o Paulo, que é membro da Taurus hoje. Muito obrigado, então, Hidalgo. É o efeito borboleta, a gente falou do filme, inclusive, quem não assistiu, a referência tá aí, ó. Então muito massa ver como as coisas elas vão se acontecendo depois que a gente vai descobrindo, né? Tem hora que a gente fica querendo a resposta daquela coisa na hora, e aí o futuro vai trazendo, né? Quando a gente tem calma e humildade, né? A gente quer resposta agora, quer dominar tudo. Quando a gente tem humildade, a vida vai mostrando, né? O porquê das coisas. Sincronicidades. Então, a sincronicidade é real, né? E agradeço então mais uma vez o James Pot, e agradeço a Dedi pela granola, por estar sempre acompanhando a gente aí durante nossos episódios. E deixar, né, o Hidalgo também, se quiser passar a gente pode contato, encontrar como a galera, bandas, né, pode achar você, tanto pra ouvir, né, pra ouvir as bandas, quanto também pra conhecer, né, o seu trabalho aí de psicologia. Provavelmente já apareceu aqui em algum lugar, mas... apareceu. Rafael Hidalgo é o principal, mas ali é música, né? Então eu hoje toco bateria, brinquedo mais legal do mundo. Toco com a Parque Floreza, que é minha banda de som próprio, que a gente brinca que é um pop metal. Letras muito críticas também, muito sociais, muito políticas. Toco com a banda Sagaz e toco com 4 bandas covers, que são Mamonas Assassinas, Mamona Ananás, Master System, System of a Down, também muito politizado. E também fala muito sobre espiritualidade. System, quanto mais eu presto atenção, mais eu gosto. Linkin Park, ironicamente, que é uma banda que você gosta muito mais do que eu, mas fui convidado, não consigo recusar. E, enfim, oportunidade de eu estudar uma banda que eu não conhecia. E continuou com Red Hot. Tem também o Instagram, rafael.psi.hidalgo, que aí é mais sobre psicologia. Eu confesso que
e faço assim, meia culpa, eu sou muito mais entusiasmado online com a música, porque é o que toca o meu coração. Justo. Mas o meu trabalho, de verdade... Se quiserem ser assim, se alguém quiser ser atendido por você de repente, dá pra chegar pra você. Pode pôr meu número. Fazer uma sessão teste, né? Não sei como que vocês chamam, uma primeira sessão aí, experimental, sessão, né? Uma convite, entrevista, né? Uma convite, quer fazer terapia, vamos pra terapia. A gente se questiona, né? É um espelho, né? Eu sempre uso essa imagem de espelho. Tem alguns pacientes que vêm falar, nossa, mas eu mudei tanto, você me ajudou tanto. Eu falo, não, você que mudou, você que fez essa... Eu te ajudei, ó. Você me mostrou o que estava acontecendo e eu refleti para você e te mostrei os percursos que você estava fazendo. Mas você que tomou as suas decisões, você que fez isso. Então eu acho que a gente ajuda, mas a construção é essa, né? Tem a piadinha de psicólogo, né? Quantos psicólogos precisam para trocar uma lâmpada? Conhece essa? Não, manda aí. Um só. Mas a lâmpada precisa querer ser trocada, né? Porque se a lâmpada não quiser, pode juntar um time de psicólogo. Então, humildade, né? É você olhar e falar, cara, se eu tô apanhando do mesmo jeito da vida, do mesmo jeito, e eu não tô achando uma solução, é porque tem uma coisa fundamentalmente errada no meu sistema de crenças. Vai pra terapia. Questione, olhe pra dentro e fala, uai, o que eu acredito, o que eu não acredito? O que faz sentido eu ainda acreditar? O que não faz, né? Por que eu acredito nisso? De onde veio essa crença? Essa crença é minha? Ou enfiaram na minha cabeça? Né? Ela me faz bem? Não faz? Então, por que eu sustento? Que ganho que eu tenho, né, em alimentar uma crença se ela me faz mais mal do que bem? Meu Deus, manual de autoinvestigação agora em 2 segundos. Tem que ter, tem que ter. Faça terapia. Isso é uma alquimia, né? É você se questionar ali um pouquinho das suas crenças. As palavras, né? Tem poder. Tem poder. Sim. Não. Então, é isso, senhores. Agradeço mais uma vez. A gente se vê então daqui 2 semanas para mais um episódio do Alquimia de Si. Até lá. Arru!